Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 8 de janeiro de 2016, com os fechamentos do dia 7, quinta-feira. Ibovespa hoje num dia muito ruim, 2,6% de baixa, né, contrastando aí com a... Contrastando não, né? Seguindo aí o que a gente está vendo na China, né, com 2 dias seguidos de circuit break essa madrugada lá também. Daqui a pouco a gente vai ver a Vale, né, que está até entre as maiores baixas aqui, ó. Ela muito vinculada com a China, com as do minério de ferro, né, caiu bastante também, e a Bovespa sofreu e está quase nos 30 mil pontos, né, na casa dos 30 mil pontos. Por 700 pontos ela perde aí os 40 mil e entra em definitivo na casa dos 30 mil pontos. Aqui o Ibovespa futuro, né, que diferente do Ibovespa à vista, o Ibovespa futuro faz gaps de fechamento para abertura, né, e aí a gente está vendo a depreciação do sinal aí, ele realmente despencando aí 3 mil pontos praticamente em 4 pregões, né, também nos 41 mil pontos. Eu falei ontem que seria o suporte 41.146, foi exatamente onde ele fechou hoje, 41.145 pontos, ou seja, um ponto abaixo do suporte e ainda apontado para bater nos 39.300. E se ele fechar abaixo, né, dessa região aqui, 39.300, 39.100, a gente ainda tem uma continuidade da projeção até mais embaixo aqui, 36.450, tá? Então, o viés negativo, né, o viés de baixa aí está bem forte mesmo no mercado. Aqui o gráfico do dólar, que ao contrário do Ibovespa, né, ele é inversamente proporcional, ele continua na casa do 407. Se ele fechar assim nessa sexta-feira, aqui no 407, aí a gente vai ter realmente um fechamento mais alto que vai continuar apontando o dólar para cima, e como a gente já tinha falado aí nos últimos dias, ele tem um horizonte aí de bater e passar dos 4,50. Falando agora da Petrobras que bateu na projeção, né, lembra a projeção do 6,21 até o 6,08, ela bateu nas duas, né, mínima do dia 6,08, mas ela voltou para fechar no 6,26, fecha então, portanto, acima das linhas de suporte a Petrobras, o que tira a força de uma continuidade do movimento até os R$ 5,50 nesse momento. Tá? Ela tem muito espaço ainda, tanto para cima como para baixo, e pode ser que ela tente continuar nessa faixa aqui do 6,10 até os 6,60, mais um pouco antes de seguir, né, para os 5,50. Lembrando que o 5,50 é também uma projeção de triângulo, né? Tem um triângulo aqui bastante simétrico, não está machucado nem nada, que está apontando para o 5,50. Então, o fechamento de hoje impede, né, digamos assim, estatisticamente falando, a Petrobras de ir logo para o 5,50, mas segue aberto o viés de bater no 5,50 mesmo, que ela fique algum tempo acima dos 6,10 aí acumulando. Aqui o gráfico da Vale 5, né, que caiu quase 6% hoje para o 8,61. Então, o segundo gap de baixa seguido, né, a gente teve uma queda grande lá na Bolsa da China desse dia, de um dia aqui para o outro, e aí teve outro circuit break lá na China, que é quando eles paralisam as negociações por causa de uma queda acentuada. E no caso de ontem na China, depois do circuit break, a China nem voltou mais a negociar, né, parou antes da negociação. E se a China cair de novo essa noite, a gente não sabe como é que vai acontecer, mas se ela cair de novo essa noite, a Vale vai sofrer de novo amanhã, e a projeção dela, com esses dois fechamentos abaixo das linhas aqui de suporte, a projeção dela está para o 7,79, ela tem, portanto, aí 9% de baixa ainda em aberto para cumprir. Tá? A Vale está realmente num viés aí bem negativo, ela que estava bem melhor que a Petrobras e está rapidamente se juntando aí a Petrobras no mesmo preço aí da ação, inclusive. Aqui do Banco do Brasil, o Banco do Brasil que está já, né, rompido aqui para baixo da última mínima, né, em leilão também, hoje foi para o Beleléu aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui nas projeções. E assim como a gente viu na Petrobras, o Banco do Brasil também tem um suportão forte aqui nessa região dos 13, né, 13,80, que é bem onde ele está. Então pode ser que nessa sexta-feira a gente veja até um repique da Bovespa para cima, porque tem algumas ações-chave, né, importantes do índice que estão paradinhas aqui em suportes, logo acima de suportes
bem fortes. Tá? O Banco do Brasil é uma delas. Se ele perder aqui o 13,80 para baixo, a gente pode projetar aí o Fibonacci para baixo também. A gente vai ter projeção do Banco do Brasil, né? Se ele perder isso aqui para baixo, a projeção para R$11. Tá? R$11 de projeção se perder o 13,80, então é realmente um suporte forte. Deve segurar o preço, mas se não segurar também, vai mais vez de baixo aí para baixo. O Banco do Brasil, que era um dos que não estava, né, com projeção em aberto. Aqui o Itaú, né, que não está completando ainda o banho de sangue, a gente vai ver daqui a pouco a Ambev, mas o Itaú, que estava também com viés de baixa, também bateu aí na sua projeção 24,88 aqui pelo triângulo, tinha a mínima mais recente de 24,72 para ser atingida, ele fechou no 24,76, não perdeu a mínima, mas em fechamento foi o fechamento mais baixo aí dos últimos tempos para o Itaú, tá? Fechou inclusive abaixo da projeção de 24,88, que a gente tem aí pelo menos até o 24,29 ainda em aberto nesse movimento, e né, tem as figuras de ombro, cabeça, ombro que apontam até mais baixo, até 23,50 aqui. Então o Itaú, se quiser, tem 5%, tá, ainda de fôlego para cair. Mais que isso depende de alguma outra formação, mas até esse limite aí ele realmente pode continuar caindo. E para encerrar, vamos falar da Ambev, né? Ambev que já tinha encerrado o nosso trade de baixo aqui nos 17,30, mas que ela seguiu caindo hoje, né? Caiu 2,7%, foi inclusive a que mais contribuiu aí para a queda do Ibovespa. Ela contribuiu mais que a Vale porque o peso dela no índice é maior, né? Ela tem 8% do índice baseado na Ambev, enquanto a Vale tem só 2,6%, a Vale 5%, tá? Então por isso que ela está com uma queda menor percentual, ela perdeu mais pontos do índice por causa disso, né? Que o peso dela no índice é maior. Mas com essa passagem para baixo do 17,06 aqui, ela se aponta para o 16,36. Então a Ambev, né, embora tenha terminado aí o nosso trade de baixa nela, ela tem aí 2,7% ainda de espaço para baixo para continuar caindo, para continuar com essa queda. Tá? Então tem todo um horizonte negativo aí ainda em aberto para a Bolsa, né? Tanto que a Bolsa está apontada para os 39 mil pontos, ainda está nos 40 mil, ainda realmente tem um terreno negativo para ela andar, né? Infelizmente. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.